Olá, sejam bem-vindos ao webinar Bora Transformar. Este é um espaço dedicado a discutir os avanços, investimentos e principais realizações que visam promover uma região mais desenvolvida e sustentável. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre sustentabilidade, as ações do Banco da Amazônia para a COP30. A COP30 se aproxima e a Amazônia, mais uma vez, se encontra no centro das atenções. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas é um evento anual que reúne líderes para discutir ações para combater as mudanças climáticas. E o que o Banco da Amazônia tem a ver com isso? Como a principal instituição financeira da região, o Banco da Amazônia tem um compromisso fundamental com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre os principais desafios e oportunidades da COP30 para a Amazônia e as ações e investimentos do Banco da Amazônia para o sucesso da conferência. Para falar sobre isso, recebemos aqui Samara Pereira Farias, gerente executiva de desenvolvimento sustentável do BASA. Samara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daiane, é um prazer estar aqui. Nós agradecemos aqui a sua presença, a sua participação. Vamos falar um pouquinho, né? A COP30 está se aproximando, vai ser realizada aqui em Belém e está mobilizando toda a cidade, vários agentes, por conta de colocar a região amazônica em destaque. E a gente quer saber quais são as estratégias do banco em relação a este evento tão importante. Como que vocês estão se preparando? A COP30 ela é uma oportunidade excepcional. Quando a gente fala de uma conferência sobre mudanças climáticas no contexto da Amazônia, que vai acontecer na Amazônia e mais especificamente na cidade sede da nossa matriz, que é a cidade de Belém, ela nos coloca não apenas em evidência, mas abre um leque de oportunidades. É interessante nós pensarmos que a COP, nessa perspectiva, ela é um momento de você mostrar o resultado. Ela não é um momento em que você vai discutir como você vai fazer, mas que você vai chegar lá e falar, eu fiz. Então, considerando esse cenário, o Banco da Amazônia, e mais especificamente quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos dois grandes eixos de atuação que estão orientando, né, a forma como nós vamos chegar e as atividades que a gente vai executar até lá, que é justamente o fortalecimento da nossa agenda ESG, tanto no âmbito interno, com o engajamento dos nossos colaboradores, cadeias de fornecedores funcionários terceirizados, mas também com os nossos clientes, com todas as partes com que a gente atua, seja órgãos do governo ou sociedade civil. E também um outro grande eixo de atuação é justamente todo o movimento que o Banco da Amazônia vem fazendo no sentido de captar recursos para investimentos nas chamadas finanças sustentáveis, porque nós sabemos que quando você fala sobre a Amazônia, a gente tem em mente também uma região que demanda muito investimento. Então, o Banco da Amazônia, ele não se furta a essa responsabilidade de investir na Amazônia e, para isso, também estamos trabalhando nesse eixo, de buscar mais investimentos, de buscar mais parceiros que tenham como principal finalidade o aumento do volume de recursos para a Amazônia. Certo. E dentro desse compromisso com o desenvolvimento sustentável, esse papel tão essencial que o Banco da Amazônia tem, quais são os projetos que você pode destacar que o Banco da Amazônia financia atualmente? O Banco da Amazônia, ele tem como seu principal DNA o fortalecimento, o desenvolvimento da Amazônia e justamente nessa perspectiva, né, da sustentabilidade, seja na nossa missão institucional, seja nos nossos objetivos estratégicos, isso em nenhum momento foge da nossa visão. Nessa perspectiva, nós temos projetos tanto para o setor rural como para o setor não rural, com linhas que são específicas para investimentos sustentáveis. E aqui a gente pode citar, por exemplo, tanto o FNO Verde, que é um programa inteiro do Fundo Constitucional do Norte, que tem como principal finalidade investimentos em negócios sustentáveis e que tem
algumas premissas com o objetivo de engajar o próprio cliente na adoção de práticas mais sustentáveis no seu cotidiano. Então, como um grande marco nessa nossa atuação de investimentos, a gente coloca tanto um programa inteiro de um fundo de financiamento, como também as nossas linhas. A gente tem linhas tanto para micro e pequenas empresas e linhas também para a agricultura familiar, que se coloca também nessa perspectiva como um setor que também trabalha com essas bases, visando um desenvolvimento da Amazônia em bases mais sustentáveis. Certo. E vocês estão pensando em alguma ação, algum projeto específico, assim, customizado focado na COP30? Sim. Recentemente, o Banco da Amazônia, ele não apenas estruturou, né, duas áreas específicas que têm no seu DNA muito desses resultados que nós queremos mostrar. Tem, por exemplo, uma área específica em que eu atuo, em que houve um fortalecimento, justamente para que a gente tenha ainda mais robustez nessa atuação. Na área da sustentabilidade, nós temos uma unidade específica que trata de microfinanças, que é essencial quando a gente fala sobre a Amazônia, quando a gente fala sobre a população da Amazônia, a gente ter essa diferenciação, além, claro, dos outros portes que são tratados em outras unidades, e isso eu coloco aqui como um destaque, considerando esse feeling que o Banco da Amazônia vem tendo justamente para atuar. Mas também é interessante colocar como destaque uma parceria que a gente está estruturando com o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria de Bioeconomia, que tem como principal objetivo não apenas os resultados da COP30, porque é um acordo, um compromisso que vai colocar por muito mais tempo para além da COP30, mas que tem como principal objetivo induzir o maior número de recursos, o maior número de atores, um maior volume de investimento nas cadeias da sociobiodiversidade, que é algo fantástico quando a gente fala de Amazônia, porque é uma coisa que você consegue perceber seja na floresta, seja com o micro e pequeno produtor rural que está fazendo o manejo, seja na grande empresa que está exportando. Então, esse é um exemplo prático do que nós temos já sendo pensado a nível de COP30 e para além, pensando principalmente na Amazônia. Certo, não apenas para o evento em si, né, mas a questão da sustentabilidade é que isso que permaneçam, né, que tenha efeitos depois. Exatamente. Uma questão que se fala muito quando se trata de Amazônia, né, uma das preocupações mundiais e que está muito relacionada com as mudanças climáticas é a questão do desmatamento. E de que maneira esses investimentos, de que maneira, de alguma forma, essas ações do Banco da Amazônia, elas ajudam a combater? Nós temos aqui dois pontos importantes, né? A gente tem uma estrutura de políticas, ferramentas e normas que nos auxiliam, e a gente também tem um outro eixo, que é o eixo da aplicação do recurso. Eles estão interconectados, claro, mas eu vou falar de forma separada. O Banco da Amazônia, ele tem por compromisso seguir, por compromisso na sua atuação, seguir toda a legislação que diz respeito ao combate ao desmatamento, de maneira que é vedado em todas as nossas políticas qualquer tipo de relacionamento com envolvidos com o desmatamento na Amazônia. Para que a gente consiga isso, a gente tem todo um mecanismo de ferramentas de georreferenciamento, equipe técnica, políticas, normas, que nos auxiliam na verificação, no deferimento da operação, que isso é importantíssimo para que a gente conheça o beneficiário daquele recurso. E, principalmente, nós temos mecanismos de acompanhamento, porque, veja, como instituição de fomento, a gente tem operações que têm 10, 15, 20 anos de vida útil. Você não pode simplesmente entregar o recurso e, em 20 anos, você volta e... Não, nós temos que manter de forma rotineira todos os mecanismos de monitoramento daquela operação que foram aplicados no momento da sua concessão e que devem manter o acompanhamento ao longo da vida útil, justamente para que a gente mantenha esse compromisso também de combater por nosso lado, enquanto instituição
financeira que atua num bioma tão importante como o da Amazônia, manter essa política. Por outro lado, uma outra perspectiva também é nós aumentarmos o volume de investimentos em setores, tanto para conservação quanto para recuperação. É interessante a gente pensar, quando a gente fala sobre desmatamento, que é um assunto muito delicado em se tratando de Amazônia, que a gente também tem toda uma perspectiva educacional, que a gente tem a oportunidade de induzir um produtor a práticas mais sustentáveis na sua produção, desde que a gente esteja mais presente, desde que a gente tenha políticas que o assessorem e, principalmente, um maior volume de recursos. Então, assim, nessa perspectiva, o banco tem atuado buscando esses recursos e buscando parceiros que nos auxiliem justamente em adotar mecanismos que induzam os produtores a práticas mais sustentáveis, porque não é algo barato de se fazer. Sim. Recuperar a área não é barato. Conservar a área é uma coisa que requer também a aplicação de uma série de políticas. Então, também estamos atuando neste sentido. E a relação, né, do tempo com esse recurso, é um recurso que é destinado por muito tempo, e a gente está vendo que, quando se fala de mudança climática, não é ao mesmo tempo, né? As mudanças estão muito mais rápidas, de um ano para outro muda, então Sim. É importante esse monitoramento mesmo. Sim. E uma outra questão que é muito falada em relação que acaba afetando a questão da floresta em pé é o desenvolvimento da agricultura, né? Então, práticas sustentáveis são super importantes para a conservação ambiental e também para o desenvolvimento econômico local. Como que o Banco da Amazônia apoia esse formato de cultivo na região? A agricultura com bases sustentáveis é um assunto que me empolga muito, porque a Amazônia tem um enorme potencial quando a gente fala justamente do manejo de práticas que tem como objetivo cultivar a partir daquilo que nos está colocado pelo próprio bioma, que é um bioma riquíssimo. Né? Então, nós temos modelos de linhas de financiamento que, por exemplo, induzem sistemas agroflorestais, integração lavoura-pecuária-floresta, que são práticas mais sustentáveis e que não deixam de produzir, que é algo essencial. É importante que a gente não perca de vista, quando a gente fala de sustentabilidade, que a gente precisa, é essencial que a gente pense na preservação da Amazônia, que a gente trabalhe pela preservação da Amazônia, mas que a gente não perca de vista em nenhum momento as populações da Amazônia, Sim. que são muitas pessoas, e a gente tem indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, nós temos núcleos urbanos super povoados, então a gente também não pode perder de vista. Dessa forma, é fundamental pensar em práticas de agricultura mais sustentáveis. Nós temos exemplos no Banco da Amazônia de linhas que já estão completamente voltadas para essas práticas, né, como, por exemplo, as linhas da agricultura familiar, e a gente tem as linhas da sociobiodiversidade, Pronaf Floresta, agroindústria, que são justamente linhas que têm como principal objetivo fazer essa indução de uma agricultura mais sustentável, sem perder de vista a necessidade que nós temos de olhar o ambiente, a floresta, mas também as pessoas. Certo. É muito interessante você tocar nessa questão da diversidade das comunidades, das pessoas que vivem aqui na região, né? E queria que você falasse um pouco mais de que forma essas iniciativas promovem a melhoria de vida das pessoas, né? Tanto indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais de modo geral, as pessoas que estão na cidade, que estão nos ambientes rurais. O Banco da Amazônia, ele atua. Nós temos as nossas linhas de investimento e as nossas políticas internas, né? A política de responsabilidade socioambiental, que é o grande arcabouço quando se pensa justamente em toda essa questão da missão do desenvolvimento sustentável, dos nossos objetivos para com a sustentabilidade da Amazônia. A gente não pode perder de vista o lugar onde a gente está atuando.
seja na perspectiva, como eu coloquei, de um trabalho de recuperação ou de conservação da floresta, seja na perspectiva das pessoas que estão aqui. Nesse sentido, a gente atua em linha com as diretrizes estabelecidas pelo governo federal e quando se fala especificamente do atendimento a indígenas e a comunidades tradicionais, nós temos as linhas da agricultura familiar e aqui especificamente o Pronaf-B, que é desenhado justamente para contemplar essas populações. Mas um outro ponto importante também que a gente trabalha no sentido de viabilizar esses investimentos são ferramentas, e aqui eu coloco como destaque o Basa Digital, que é uma ferramenta que auxilia a assistência técnica que está em campo a ter um tempo menor entre a apresentação da proposta ao banco e a liberação do recurso. Porque, Daiane, a gente atua numa região com dimensões continentais. Sim. A Amazônia, ela diariamente nos coloca o desafio de logística, de infraestrutura, de pensar como é que eu vou chegar nessas populações. E aí, isso é uma coisa que o Banco da Amazônia faz muito bem, que é ir até lá. A gente consegue atuar em 100% dos municípios da Amazônia Legal, mesmo que a gente não tenha agência em 100% desses municípios, justamente porque temos ferramentas que nos auxiliam nessa presença, seja virtual, seja com uma assistência técnica, seja com um agente de crédito. Então, assim, quando se fala do atendimento a indígenas ou a quilombolas ou às populações tradicionais, a gente precisa ter essas duas perspectivas em mente, que tem o conjunto, né, de linha desenhada específica para atender as necessidades dessa população, seja com recurso, com prazo, com taxa, seja com atendimento através de uma ferramenta que possibilite agilidade no deferimento da operação, mesmo que esta comunidade esteja em um local um pouco mais distante. Interessante. E vamos falar também um outro tema importante, que é a questão da transição para fontes de energia limpa, que também é super importante para o avanço da sustentabilidade na nossa região e, por tabela, do planeta, né, de modo geral. Qual é o papel do Banco da Amazônia na promoção de energia renovável? A transição energética é um assunto na Amazônia que ele abre muitas frentes. A gente sabe que no Brasil a principal matriz energética é a hidrelétrica. E aí é interessante porque das 5 principais hidrelétricas que nós temos no Brasil, 4 estão na Amazônia. Sim. Só que ainda assim a Amazônia tem problemas de acesso. Nessa perspectiva, como é que a gente está atuando? A gente está buscando justamente parceiros, órgãos e bancos multilaterais para captar recursos, justamente para aumentar o volume de recurso disponível para investimento em outras formas, né, de geração, transmissão ou distribuição de energia. Porque é um desafio quando a gente fala, e aí a gente tem a possibilidade de energia solar, de energia por biomassa, enfim, N possibilidades que a Amazônia nos apresenta para sair um pouco dessa dependência que nós temos hoje, né, das hidrelétricas, por exemplo, mas ainda assim nós temos o grande desafio de ter recurso disponível para financiar essa transição energética, porque ela não é barata e ela é uma transição que tem que ser pensada para as especificidades da Amazônia. Mas um outro ponto que é importante também quando a gente fala de transição energética é justamente nós termos a disponibilidade também de recursos que não apenas estabeleçam a infraestrutura, mas que possam proporcionar qualidade de vida para aquelas populações. E aqui a gente coloca desde treinamentos para as populações, para prestar serviço, para estar ciente de como aquela tecnologia funciona, até mesmo para o fortalecimento das capacidades dos órgãos públicos que estão
daquela operação, não é? Sejam a sociedade civil organizada, ou assistência técnica, ou uma cooperativa, que vai atuar também como um parceiro, justamente viabilizando essa transição como um todo. Certo. Você falou um pouquinho no início da nossa conversa sobre o monitoramento, a avaliação de resultados que vocês fazem. Afinal de contas, é super importante para garantir que os projetos realmente contribuam para a sustentabilidade, você consegue medir. E queria que você entrasse um pouquinho mais de como que o banco consegue medir e acompanhar o impacto ambiental e social dos investimentos. Quando a gente atua com sustentabilidade, a gente tem alguns desafios, porque, por vezes, a sustentabilidade, por ser um assunto transversal, às vezes as pessoas ficam, mas como é que vê, né? Prova aí que isso é muito interessante. Então, ferramentas de monitoramento de como a gente está executando aquilo é essencial, num banco como um todo e na sustentabilidade de forma específica. Citando um exemplo, nós temos dentro do nosso plano de aplicação de recursos, e isso está disponível nos endereços do banco, podem consultar, nós já temos todo um arcabouço, né, que estabelece os indicadores e as metas e como é que é feita a aferição daquele resultado, da eficiência, da eficácia, de como que a gente está alcançando os objetivos que a gente estabelece nos nossos planos. Além disso, a gente também faz a avaliação a nível interno de todo esse plano de ação que é colocado para a implementação das nossas políticas em sustentabilidade, seja através da verificação do incremento no produto interno bruto de um determinado estado ou da Amazônia como um todo, seja na aferição das projeções de resultado, de emprego gerado, porque é necessário não apenas você chegar e falar, o Banco da Amazônia está investindo, você precisa mostrar, e nós temos esses mecanismos que são inclusive divulgados regularmente nos nossos relatórios. O que exatamente estamos fazendo? A gente está investindo na Amazônia, a gente está aumentando o volume de recurso, a gente está trabalhando para estar mais presente nos municípios. E como é que a gente vê? Você verifica justamente, olha, está aqui o volume de recurso investido, está aqui a projeção de empregos gerados, está aqui o aumento na renda média das famílias. Por quê? Porque é importante que você veja de forma material o resultado do trabalho que você coloca, né? Tanto nas nossas agências quanto na matriz. Quando a gente vem aqui falar um pouco, a gente fala e a gente comprova que esse trabalho está sendo executado justamente através dessas ferramentas. Perfeito. Você falou um pouco sobre a questão do quanto que não é palpável o conceito de sustentabilidade, né? E é algo que se fala o tempo inteiro, e das dificuldades das pessoas de adotar essas práticas, de como fazer isso acontecer. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre as principais dificuldades que vocês percebem, tanto do banco quanto dos clientes, em relação à implementação de projetos sustentáveis na Amazônia. Eu falei isso algumas vezes aqui, mas efetivamente eu vou retornar à fala. A Amazônia, ela nos coloca desafios diários. Atuar na Amazônia, e eu sinto muito orgulho de falar do Banco da Amazônia em relação a isso, porque cotidianamente a gente observa todas essas dificuldades, seja quando a gente tenta estar num local mais longe, por exemplo, daqui, ou que demanda muitos dias de viagem, porque isso acontece, seja quando a gente recebe um cliente que precisou vir de longe. Então, assim, cotidianamente enfrentamos desafios relacionados à logística, como que eu vou chegar lá, como é que eu vou transpor isso, como o banco vem tentando melhorar. A gente investe, por exemplo, em ferramentas que possibilitam um agente de crédito estar naquele local. A gente faz eventos itinerários com a nossa equipe para que a gente esteja naquelas comunidades, para que a gente vá até aquela localidade. Enfrentamos diariamente desafios a nível de instituição de fomento na estruturação de garantias, porque
é necessário, quando a gente fala de investir na Amazônia, que a gente tenha no nosso arcabouço ferramentas que disponibilizem garantias àquele produtor e garantias à instituição financeira no acesso àquele recurso. Assistência técnica é um ponto também que cotidianamente nos coloca um desafio de qualidade do serviço prestado, porque é necessário que a gente sempre tenha em mente que tá bom, mas precisa ser melhor. O volume, não é, o número de profissionais, que a Amazônia também ainda precisa de mais gente, que estejam em mais lugares. Então, assim, todos esses pontos são colocados como formas de desafios, não é? De a gente já fez até aqui. E quais são as lições que nós aprendemos? A gente precisa melhorar no ponto A, B e C e aí trabalhar justamente em cima disso. E onde queremos chegar também, né? Mas quando vocês chegam nas comunidades, juntamente com os clientes, vocês percebem, por exemplo, que as pessoas ainda, imagino que por a gente ter uma certa abundância de recurso natural especificamente, né? Água, enfim, floresta, que ainda tem aquela percepção de que é algo que ainda está distante da gente, a gente se preocupar com o recurso, né? Principalmente com o recurso natural. Vocês percebem isso, que precisa também de uma mudança, de uma virada ali de chave em relação à cultura, à mentalidade da importância, ou não? Vocês acham que isso já foi assimilado, absorvido? Já foi assimilado. Nós temos uma carteira hoje que é muito consolidada também no crédito rural. E quando a gente fala sobre recursos naturais, risco climático ou risco ambiental, é um ponto que também já está sendo tratado com os nossos clientes, com as nossas comunidades, porque eles também entendem que eles são os primeiros afetados. Sim. Quando a gente tem, por exemplo, problemas de seca na Amazônia que acontece, ou enchentes que acontecem, eles também são, por vezes, os primeiros afetados. Eles estão ali sendo afetados no seu cotidiano, na sua casa, na sua lavoura. Então, já estão muito abertos a esse assunto. Muitos produtores, por exemplo, que atuam em algumas cadeias da bioeconomia, eles já adotam práticas mais sustentáveis. Eles têm alguns produtores que têm práticas para produtos orgânicos, justamente porque eles estão engajados no tema e eles entendem que precisamos preservar para que a gente consiga manter. Justamente porque, muito embora a gente esteja aqui e num primeiro momento é abundante, tem muito, a gente está todo mundo bem, a gente sabe que somos os primeiros afetados e eles sabem disso também. Então, é um debate que já está entrando e que estão muito engajados nessa mudança. Certo. E vai ser interessante em função da COP, porque serão tratados temas em que as comunidades vão estar envolvidas, né? Elas sabem, elas têm propriedade, nós temos Sim. propriedade para falar. Falaremos para nós, né, praticamente, para os outros. Em relação à colaboração com outras instituições, com outros países, quais são os desafios para se conseguir essa colaboração, né? Como o Banco da Amazônia colabora com outras instituições e organizações para promover a sustentabilidade? O Banco da Amazônia, ele vem num movimento crescente de buscar parceiros, sejam outros órgãos multilaterais, bancos, como eu já citei aqui anteriormente, mas também nós começamos a integrar alguns espaços que são cruciais nesse debate. Como exemplo, eu coloco aqui a Coalizão Verde, que é um movimento que está sendo liderado nesse primeiro momento pelo BNDES, pelo BID, e que o Banco da Amazônia integra com muitos outros bancos de desenvolvimento que atuam a nível de Panamazônia. Isso eu acho fantástico, porque quando a gente
fala de Amazônia aqui no nosso ambiente, a gente dificilmente pensa nas fronteiras. Sim, nos outros países que também fazem parte, que né, fazem da Amazônia. parte e são países que são interconectados e que passam os mesmos problemas que a gente passa quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala de desmatamento, quando a gente fala de políticas de crédito que incentivem o combate a essas questões ou transição energética. Então, assim, esse é um espaço que ele nos permite conviver com outros atores que também atuam na Amazônia e que também enfrentam problemas muito, muito parecidos com os problemas que a gente enfrenta por atuar aqui. E aí é um exemplo de uma boa prática e de um parceiro, à medida que nós temos um espaço, que não é apenas um fórum de discussão, onde a gente vai e conversa e pensa em soluções, mas é um espaço organizado entre instituições financeiras que atuam no nível internacional e que buscam soluções para problemas que são comuns a gente. Então, além desse, a gente tem alguns outros exemplos que integramos também, mas como forma de materializar essa resposta, eu acho interessante colocar esse exemplo, que foi inclusive lançado aqui em Belém, por ocasião da Cúpula da Amazônia, que aconteceu em agosto do ano passado. E aí já estamos avançando em algumas frentes de trabalho que prometem resultados muito bons. Que bom. A gente está finalizando, né? E queria que você falasse um pouco sobre as expectativas do banco para o evento. A gente já falou aí um pouco do protagonismo, né, das pessoas que estão na Amazônia, as parcerias, falamos um pouquinho sobre os resultados e queria que você falasse sobre os compromissos globais. Quais são as expectativas? As nossas expectativas são muito boas. Nós temos aqui algumas avenidas, que a gente chama, um colega falou isso uma vez, eu achei fantástico, avenidas de crescimento. Nós temos algumas avenidas aqui que nos colocam perspectivas muito boas. É claro que na condição de instituição financeira nós não podemos nos furtar de colocar como um dos pontos importantes da nossa atuação o aumento do volume de recurso investido. Eu já falei aqui antes e é sempre bom repetir, a Amazônia ela demanda recurso e ela demanda muito recurso, é necessário que a gente não perca isso de vista. Então, assim, um primeiro ponto crucial que a gente tem perspectivas de mostrar ótimos resultados é justamente no incremento do que a gente já investe. Um outro ponto muito importante é que a gente consiga aumentar esses investimentos em finanças que estão mais voltadas aos eixos da sustentabilidade. E aqui a gente coloca combate à mudança climática, transição energética, sociobioeconomia. Então, assim, são pontos que a gente tem perspectivas muito boas, que a gente está focando no trabalho e, é claro, alguns outros convênios que a gente está trabalhando e que tem como principal objetivo investimentos maiores em infraestrutura, em saneamento, em setores relacionados a uma agricultura e uma pecuária com características mais sustentáveis. Todas essas são focos de atuação e nos colocam perspectivas de trazer excelentes resultados para esse momento da COP. Tomara. Bom, chegamos ao final, né? Agradecemos muito a participação da Samara Pereira Farias, gerente executiva de desenvolvimento sustentável do Banco da Amazônia, aqui no Bora Transformar. Muito obrigada por compartilhar toda essa riqueza de conhecimento, né? As estratégias do banco. Muito obrigada, Daiane. Obrigada a todos. Espero ter sido o mais claro possível, mas estamos sempre disponíveis no Banco da Amazônia, de portas abertas, para conversa sempre que necessário. Tá certo, agradecemos. E agradecemos também a você que ficou até o final, acompanhou aqui o nosso webinar. Até a próxima.